Então, continuando de onde nós paramos, né, no sistema de governos gerais. Vamos retornar um pouquinho, então. O sistema de capitanias hereditárias, no caso, um sistema administrativo descentralizado, fracassou, né? Vimos que apenas 2 capitanias prosperaram, que foi a capitania de São Vicente e Pernambuco. Mas isso não era suficiente para os interesses econômicos de Portugal, quer dizer, essas 2 capitanias sozinhas não iriam produzir os lucros que Portugal esperava. E por que o sistema tinha fracassado então? Nós já dissemos, né? Até muito disso era por causa da própria descentralização do sistema e do desinteresse, né, dos capitães donatários em vir para cá e explorar adequadamente a terra. Então foi nesse contexto que Portugal resolveu centralizar o sistema administrativo, nomeando pessoas da sua confiança para vir para cá e cobrar dos capitães donatários os forais. Então é neste contexto que se estabelece o sistema de governos gerais, regulamentado, né, pelas cartas reais. Tá? Bom, então o governador-geral, ele escolhia, né, um capitão-mor e um provedor-mor, e o ouvidor-mor. O capitão-mor era o próprio capitão donatário, que era o capitão que tinha a responsabilidade de administrar a terra, né? De fazer a segurança da terra e fazer ela se tornar lucrativa. O ouvidor-mor era uma espécie de juiz, que ficava responsável de estabelecer a lei aqui. E o provedor-mor era uma espécie de ministro da fazenda, né? Que ficava responsável pelas finanças da colônia. Então, o governador-geral, junto com os seus, né, assessores, eles vão então dar início, né, ao processo de fato, né, de exploração que Portugal desejava. Bom, então quando a gente fala de governos gerais, a gente destaca os primeiros 3 governadores gerais. A gente fala um pouquinho a respeito de cada um deles, né, da importância de cada um. Bom, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, né, ele ficou no Brasil entre 1549 e 1553. Bom, ele já vem, traz uma grande quantidade de colonos com ele, né? A importância de Tomé de Souza é grande porque é ele que vai estabelecer a criação da primeira capital do Brasil, que é Salvador, né? Depois ela só vai ser transferida bem mais tarde para o Rio de Janeiro. Bom, então ele vem, traz uma grande quantidade de colonos com ele, né? Já traz também os primeiros padres jesuítas e as primeiras mulheres brancas, né? Então ele já traz, já pensando, né, já em estabelecer um povoamento mais significativo, né? Vai continuar o processo de doação de sesmarias, né? Vai criar os primeiros engenhos e também vai estabelecer o primeiro bispado da história do Brasil. Só que o Tomé de Souza não vai ficar muito tempo por aqui, até porque ele vai adoecer e vai pedir para retornar. Ele vai ser substituído pelo segundo governador-geral, chamado Duarte da Costa. Só que o governo do Duarte da Costa foi um governo bastante problemático, né? O Duarte da Costa, quando ele chega aqui, ele vai enfrentar atritos muito grandes entre os colonos e os padres jesuítas, que aqui já estavam estabelecidos. Por que dos atritos? Né? Porque os padres jesuítas, eles vieram com o objetivo de fazer a catequização dos índios. Então, dentro desse processo, os padres jesuítas, a Igreja Católica, de uma forma geral, proibia a escravidão do índio. Por quê? Porque acreditavam que os índios tinham alma e eles não poderiam ser escravizados. Os colonos, eles naquela época, eles utilizavam grande parte da mão de obra dos índios, né? Muitos desses índios eram capturados e transformados em escravos. E os jesuítas não aceitavam. Mas por que os colonizadores usavam os índios, né, como mão de obra? Porque naquela época as companhias de comércio portuguesas, né, não ofereciam a quantidade de escravos africanos necessárias para o processo colonizador. Então isso gerou inúmeros confrontos entre os colonos e os jesuítas. Quando Duarte da Costa aqui chegou, né, ele já pegou esse problema. Ele não conseguiu solucionar esse problema. E os atributos, né, eram tão grandes que ele se descuidou, né, inclusive da proteção do litoral. E foi durante o governo dele, né, que vai acontecer a primeira invasão francesa sobre o Brasil. Os franceses protestantes, no caso huguenotes, né, vão invadir o Brasil, tá? Vão se estabelecer na Baía da Guanabara e ali eles vão ficar um bom período, né? Então, o governo de Duarte da Costa acaba fracassando e por isso ele é demitido e é substituído pelo terceiro governador-geral chamado Mendes Sá. Desses 3, o melhor governo foi o do Mendes Sá,
disparadamente. Por quê? O governo do Mendes Sá foi mais, digamos assim, compensador para Portugal. O Mendes Sá, ele foi um bom administrador, né? E ele conseguiu solucionar vários problemas que já estavam aqui criados. O primeiro deles foi acabar, né, com a briga entre os colonos e os jesuítas. O que ele fez para poder resolver isso? Então, ele conseguiu um acordo comercial com os flamengos, que viriam a ser mais tarde, né, os futuros holandeses. Ele vai lá, faz um acordo, os flamengos, né, eles se comprometem em trazer escravos africanos para o Brasil, tá? Comprar o açúcar brasileiro, levar para a Europa, refinar e revender. Quer dizer, então ele faz um acordo extremamente vantajoso para o Brasil. Com isso, né, soluciona-se o problema, pelo menos naquele momento, né, da falta da mão de obra, que no caso era a mão de obra africana. Depois, ele também cria as missões ou reduções, né, em que os jesuítas formavam aldeias mais para o interior, né, da colônia, no sentido de catequizar os índios e protegê-los, né, dos ataques dos colonizadores. Nessa época já estava começando a nascer aí, né, as bandeiras, que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre elas, né, que eram as bandeiras de preação. Bom, além disso, Mendes Sá, junto com seu sobrinho Estácio de Sá, ele consegue um grande feito, né? Ele vai conseguir expulsar os franceses da Baía da Guanabara e no lugar, né, da França, na França Antártica, ele vai fundar a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, que no caso é a cidade do Rio de Janeiro hoje. Então esse foi um dos maiores feitos, né, do Mendes Sá. Quer dizer, ele expulsa os franceses, que acabam depois se dirigindo para o norte do Brasil e se estabelecendo lá no Maranhão. Bom, então o Mendes Sá, o governo dele vai ser bastante satisfatório. Mas, já muito velho, doente, né, o Mendes Sá, ele vai perder a esposa dele aqui, o filho, né? Em 1572 ele pede para a coroa para poder retornar. Só que a coroa demora muito tempo e ele acaba falecendo. Bom, então isso vai dar um novo desfecho na nossa história, né? Quando o Mendes Sá morre, na época, o governo de Portugal resolve dividir a administração para torná-la mais eficiente. Então, nesta fase, o governo geral vai ser dividido em dois governos, né? O governo do Norte, com capital em Salvador, e o governo do Sul, no Rio de Janeiro. Só que essa divisão, ela vai durar pouco tempo, né? Por quê? Primeiro porque não valeu, não foi tão, digamos assim, satisfatória, né, como eles imaginavam que seria. Os dois governadores escolhidos não conseguiram fazer o que a coroa desejava. Então, essa divisão ela vai ser curta, né, momentânea. Ela vai durar apenas 4 anos. E em 1578, né, os governos gerais acabam sendo novamente reunificados. E isso coincide também com a morte do rei Dom Sebastião, que tinha substituído Dom João III, que também tinha falecido. Dom Sebastião, quando ele assume o trono de Portugal, ele era muito jovem. E ele era um cruzadista, né? Dom Sebastião, então solteiro, ele vai para uma batalha lá no Marrocos, chamada Batalha de Alcaçar Quibir, contra os mouros, e o Dom Sebastião acabou desaparecendo nessa batalha, né? Então, os portugueses acreditam, inclusive, que ele virou santo. Bom, então, Portugal fica sem rei. E o tio dele, que era um cardeal, acaba assumindo. Só que ele já muito velho, né? Ele vai ficar no poder apenas 2 anos e vai vir a falecer também. Resumo, Portugal ficou sem herdeiro. E o parente mais próximo, né, dos reis mortos era o rei da Espanha, que era da dinastia Habsburgo, que vai exigir o trono de Portugal. Então, isso vai dar início a um novo período da história do Brasil, que a gente chama de União Ibérica, que começa em 1580 e dura até 1640. E é neste período da União Ibérica, né, que corresponde ao domínio da Espanha sobre Portugal e, consequentemente, sobre o Brasil. Ou seja, Portugal passa a ser da Espanha e, consequentemente, o Brasil também. Então, durante esse período, é que vai se desenvolver aqui no Brasil, né,
que vai se estabelecer de uma forma mais produtiva e mais lucrativa a economia do açúcar, que a gente chama de famoso ciclo do açúcar. É nesse período, então, né, da União Ibérica, que o Brasil vai se tornar um dos maiores exportadores de açúcar para a Europa. Então, é este o assunto que nós vamos iniciar agora. A economia açucareira, né? Então, nós vamos trabalhar a economia açucareira entre os séculos XVI e o século XVII. E, obviamente, dentro deste período, né, da economia açucareira, durante 60 anos, né, Portugal vai estar diretamente sobre o domínio da Espanha, tá? Bom, então, por que o açúcar, né? Então, eu já falei para vocês que o clima do Nordeste, ele era completamente favorável, né? O solo de massapê e o clima totalmente adaptável à cana. Então, este, obviamente, é um dos fatos, né, que faz diferença no caso de se escolher o produto. Portugal já plantava a cana e já produzia o açúcar, né, nas suas ilhas de Açores e Cabo Verde e também em algumas outras pequenas ilhas do Mediterrâneo. Então, quer dizer, Portugal já conhecia o produto, já conhecia como extrair, né, da cana o açúcar e já tinha uma certa experiência, né, no manuseio e na produção. E, além disso, o preço do açúcar na Europa ele era bastante compensador. Então, estes são os fatos que levam Portugal a decidir em escolher, né, a cana para ser plantada e para poder, né, manufaturar o açúcar aqui. Até porque nessa época também o Brasil já tinha conseguido a parceria dos futuros holandeses, que na época eram os flamengos. Bom, como que vai ser produzido, né, o açúcar? Quais seriam os locais escolhidos então? Então, já existiam várias fazendas, né, no litoral brasileiro. Essas fazendas que plantavam e produziam açúcar, elas eram chamadas de engenho. A gente sabe que o engenho é a unidade produtiva, mas as fazendas tinham este nome justamente por causa, né, da unidade produtiva, que era, com certeza, a parte mais importante da fazenda, né? Então, o engenho, ela era dividida em alguns, né, espaços físicos bem organizados, né? Então, aqui nós tínhamos a Casa Grande, que é a casa, né, do senhor de engenho, da sua família, dos seus agregados, né? Ali tinha a esposa, os filhos, né? Pai, mãe, avós, tios, né? Filhos, primos e os agregados. A senzala, que era o lugar onde os escravos eram amontoados, né? E o engenho, que era a própria fábrica. Agora, é claro que essa casa grande, ela realmente era uma casa de acordo com a importância política e econômica do senhor, né? Quanto maior era a riqueza desse senhor, quanto maior era a importância política dele, maior era essa casa, né? Ela era bastante, digamos assim, bela, né? E suntuosa, né? Dependendo da quantidade de riqueza que ele possuía. Mas dentro, o engenho, isso aqui tudo é a fazenda. Então tinha as roças, né, onde eles produziam os seus alimentos, né, que era para poder abastecer o próprio engenho. Tinha a parte também do campo em que eles separavam, né, para poder criar o gado, criar os porcos, né, as galinhas, as cabras e etc. Então tinha as divisões corretas, mas as construções mais importantes são essas. E dentro do engenho, a unidade produtiva, né? Existia dois tipos de engenho, que era o engenho de trapiche e o engenho real. O engenho de trapiche ele era mais comum no Brasil por ser mais barato. O engenho de trapiche é aquela roda, né, que no caso é a moenda, que ela é movida ou pelo gado ou pelos próprios escravos, né? O engenho real, ele era menos comum, por ser muito mais caro, né? É aquela roda d'água, em que a força da água, a tração da água é que movia a moenda. Então, dentro do engenho, né, existia três divisões, né? Essa fábrica ela era dividida em três partes, né? A moenda, que é o lugar onde moe a cana, né, e faz o caldo. Depois esse caldo ele é levado para um outro cômodo onde tem as fornalhas, né, com os tachos para poder cozer o caldo. E depois o outro ambiente, que era um outro cômodo, onde eles davam ponto, né? Que é no melaço, para poder colocar aquele melaço
em cilindros, né, geralmente de bambu, onde eles faziam uma espécie de tubo, né? Ali era colocado o açúcar até ele secar, né, cristalizar, e ele ficava parecendo um pão, por isso o nome pão de açúcar. Bom, é óbvio que dentro deste contexto de produção e de vida, né, se estabelece e surge uma sociedade bem típica do lugar, né? A sociedade açucareira, ela era praticamente imóvel, ela era rural e ela era patriarcal, né? O poder de vida e morte estava nas mãos desse senhor. Ele é que conduzia, né, os destinos de todos aqueles que eram seus subordinados, né? Então, é uma sociedade composta basicamente, né, por 3 grupos sociais. Só que, na maior parte das vezes, quando vocês verem outros livros, vocês vão ver assim, senhores e escravos, né? É claro que existia uma pequena classe intermediária, que não é a classe média, porque nesse período não existia, mas que é uma classe que fica, né, entre os senhores e os escravos, e que também, em sua maioria, né, eram dependentes também desse senhor aí. Então, é uma sociedade patriarcal, aristocrática e rural e basicamente imóvel, tá? A posição aqui das pessoas era decidida, né, pela quantidade de terra que ela tinha e de escravos, né? E, obviamente, isso dava a ela o poder político que ela vai alcançar. Então, aqui nós temos a caracterização. Olha, os senhores de engenho, ele, como eu disse para vocês, né, ele era o centro desse poder político. Na época, muitos desses senhores, eles eram os famosos homens bons, uma espécie de vereador, né, que compunha as câmaras que administravam as vilas, né, dentro das capitanias. As capitanias eram como se fossem estados, tá? E as vilas seriam como se fossem as cidades hoje, certo? Então, esses senhores, né, eles é que estabeleciam o poder local, nas proximidades da sua fazenda, tá? Os homens livres eram, na sua maioria, os funcionários assalariados da própria fazenda. Quer dizer, assalariados, né, entre aspas, eles combinavam um valor, né, a ser pago pelo trabalho. Então, ali nós tínhamos os carpinteiros, né, os oleiros, ou então alguns outros que prestavam serviço na fazenda. Ou então, os próprios capatazes, né, que faziam o trabalho lá de administrar a fazenda, né, e de vigiar os escravos. Então, esses era a parte, né, dos homens livres que viviam dentro dos engenhos. Quer dizer, o número deles era muito inferior ao número de escravos, né? Eles compunham ali 5%, né, da população geral do engenho, tá? E tínhamos também proprietários de terra, né, mas sem engenho, que eram os fazendeiros mais pobres, né, se você olhar na categoria, né, social deles, os artesãos, os agregados e os funcionários públicos. Quer dizer, essa era a massa de pessoas livres, tá? Em sua maioria pobres, tá? E por último vinham os escravos, né, que são chamados nesse período de os pés e as mãos dos senhores de engenho. Os escravos, eles estavam em todos os setores produtivos da colônia, tá? Então, eles faziam tudo, basicamente tudo, né? Tanto dentro do engenho quanto nas vilas. Então, eles eram aproveitados em todos os setores. Esses escravos, né, viviam em péssimas condições, a gente já sabe disso, o tempo de vida médio deles era muito curto, né? Eles chegavam a viver entre 35 a 40 anos, mas quando eles eram de fato colocados na lida, muitos deles, às vezes, chegavam a sobreviver 7 anos dentro do engenho, tá? Ou um pouco mais do que isso, né? Os escravos que viviam diretamente ligados no trabalho doméstico, esses sim, tinham uma qualidade de vida um pouquinho melhor e viviam mais tempo. Bom, a economia complementar. A economia complementar do açúcar não existiu só no açúcar, né? Essa economia complementar, ela também existiu durante o ciclo do ouro. Quer dizer, ela era de fundamental importância para que o resto, né, do processo produtivo funcionasse. Então, essa economia complementar, ela foi extremamente importante e acabou gerando, né, algumas outras economias que acabaram se tornando principais, como é o caso da pecuária, né, a criação de gado. Essa foi de fundamental importância dentro do engenho, né? O gado, ele era de fundamental importância, primeiro, né, para o abastecimento, né, no caso de alimentos, né, a carne, o leite,
né, que ele oferecia. O gado também ele era utilizado não só para alimentação, mas principalmente, né, para o transporte e também para tudo o outro que ele oferecia, né? O couro, a crina, né, e vários outros produtos que eram retirados do gado e que era muito importante. O gado ele foi tão importante na economia ele foi tão importante na economia açucareira que de economia complementar ele vai acabar se tornando economia principal mais tarde, né? Porque à medida que os engenhos vão crescendo, a produção de açúcar vai aumentando, os senhores de engenho são obrigados a trazer mais escravos e mais pessoas, né, para as fazendas. E quanto mais pessoas chegavam, maior era a necessidade de aumentar os alimentos e o transporte. Então chegou um momento em que o gado ele se tornou numeroso e não era possível criar gado, né, e plantar açúcar no mesmo espaço. Por isso, o gado foi sendo levado cada vez mais para o interior, né? E isso vai acabar dando início a uma economia paralela, né, que é a economia da pecuária. Então, e que vão surgir ao longo dos rios, né, no interior do litoral, do interior do Brasil, né, os currais, que são as fazendas, obviamente, né, que vão abastecer os engenhos, né, da carne. Além disso, nós temos o fumo, né, as drogas do sertão, que eram produtos extraídos também dessa região aí, e que vão servir, né, como economia complementar dentro do próprio engenho. Além disso, a gente tinha a roça, né, que eram vários tipos de produtos que eram produzidos para fazer o abastecimento da própria fazenda. Quer dizer, eles produziam basicamente tudo aquilo que eles necessitavam. E nós temos o fumo, que foi muito importante na época, porque ele era utilizado como moeda corrente na África, para poder se trocar por escravos. Bom, pessoal, aqui nós vamos dar mais uma pausa, tá? Para a gente dar continuidade, né, daqui a pouquinho, tá? Um beijo para vocês.